Oi, gente, meu nome é Helena e eu vim aqui falar dos livros que eu li em maio. Mas antes disso, eu acho que a gente tem que falar do que tá acontecendo no Brasil e do que tá acontecendo no mundo, do que sempre esteve acontecendo. Não é uma coisa que surgiu semana passada. E não adianta nada ficar compartilhando quadradinho preto, não adianta nada ficar marcando 10 pessoas nos stories, que isso não tá informando ninguém, isso não tá ajudando ninguém. Então, eu vou deixar aqui na descrição vários links. Eu vou deixar o link do card Vidas Negras Importam. Tem vários materiais de leitura, tem links pra petições pra vocês assinarem. Assinem as petições. Tipo, não dá nem um minuto do seu tempo e faz uma diferença. Tem link de doações para lugares no Brasil e no mundo. Eu vou dar recomendações de livros escritos e protagonizados por pessoas negras, recomendações que eu achei em listas e que eu vi com pessoas que eu conheço, recomendações minhas mesmo, muitos autores nacionais também, autores independentes, e é muito importante a gente apoiar o trabalho desses autores. Vocês comprando aqui no link da Amazon, não esqueçam de deixar uma review, uma resenha, assim, né, a sua opinião, dar uma nota na Amazon, porque isso ajuda o livro. Quanto mais notas, quanto mais avaliações, mais ele sobe no ranking pra ser recomendado pras pessoas, então isso é muito importante. Eu vi um projeto muito legal, eu vim falar sobre ele, é o que eu conheci semana passada, que é o Narrativas Negras. O objetivo dele é contar a história de mulheres negras, reconhecendo o valor que elas tiveram pra cultura brasileira. É um projeto que tem em torno de 60 e 70 mulheres, elas sendo escritoras ou ilustradoras, e o livro conta com mais de 40 biografias. E como que você pode adquirir esse livro, né? Como que você pode ajudar? Eles estão com um financiamento coletivo, você pode contribuir com, no mínimo, R$1. A partir de R$25 você começa a ganhar, como se fossem brindes, né? Você pode ganhar um audiolivro, você pode ganhar um e-book, você pode ganhar o livro físico. Eles têm canal no YouTube, eles têm Instagram, Twitter, vou deixar todos os links aqui embaixo. Vou deixar o link do financiamento pra quem quiser e puder contribuir. Achei uma ideia super legal. Ok, agora vamos falar dos livros que eu li esse mês. O primeiro livro que eu li esse mês foi Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, da Taylor Jenkins Reid. O que é esse livro? A Evelyn Hugo é uma atriz muito renomada nos Estados Unidos e no mundo, e ela foi casada 7 vezes. Além de ser uma ótima atriz, ela tem todo esse mistério na vida pessoal dela, e ela nunca concedeu uma entrevista. Sorry, no. Um dia, uma mulher chamada Monique, que trabalha pra uma revista, ela é uma jornalista, a revista fala pra ela que a Evelyn Hugo vai conceder uma entrevista, só que só pra ela. Então, assim, tem meio que 2 mistérios. Por que a Evelyn Hugo tá dando essa entrevista só pra Monique? E o mistério da vida da Evelyn Hugo, né? Que, na verdade, essa que é a história principal do livro. E tem a grande pergunta. Ela foi casada 7 vezes. Quem é o grande amor da vida de Evelyn Hugo? Fica aí. Eu dei pra ele 4 estrelas. Por quê? Vamos falar. Calma aí. Minhas opiniões. Eu adorei o livro, eu achei muito bom. É muito legal, porque o livro é dividido entre os maridos, né? Eu achei que a construção dele em forma de narrativa foi muito legal também, porque às vezes a Evelyn tá contando a história dela e a gente tá super investido, só que a gente esquece que ela tá contando pra Monique e a Monique tá escutando. E aí, de repente, acaba um capítulo, assim, e aí ela fica, já está muito tarde, Monique, vá pra casa. Isso faz com que você continue a querer ler, que parou num momento assim, de tensão, que você queria continuar lendo, e aí a gente volta pra história da Monique. Que eu achei ok, a gente vê um pouquinho da vida da Monique também. Tá lá, né? Mas a vida da Evelyn Hugo, vamos falar de Evelyn Hugo. Eu achei uma personagem incrível. Ela tem um caráter duvidoso, porque assim, ela não é uma pessoa ruim, só que ela também não é uma pessoa boa. Só que ela toma essas decisões, ela tem essas atitudes, porque ela quer chegar onde ela quer chegar. As pessoas podem ter essa ideia de que assim, não, a Evelyn Hugo é muito prepotente. Só que ela não é. Ela simplesmente sabe que ela é uma boa atriz. Ela confia no trabalho dela, ela confia nela mesma como pessoa. Tem uma cena que tem uma personagem que tá brigando com ela, falando, nossa, você sempre sabe o que fazer, né, em todas as situações. E a Evelyn fala, sim. E ela até pensa, né? Eu não entendi, ela achou que era pra eu ficar ofendido com isso. Sim, ela sempre sabe o que fazer em todas as situações pra resolver as coisas. E ela sabe disso. Tipo, ela não é soberba por causa disso, ela é confiante. Eu achei a história dela muito envolvente, eu amei a personagem dela. O livro também tem ótimas representações, tanto homossexual quanto bissexual. Achei ótimo. Não foi nada estereotipado. Perfeito. Por que eu dei 4 estrelas? Tem um relacionamento como se fosse o relacionamento principal. E esse relacionamento principal, eu achei um pouco tóxico. Assim, eu achei que essas 2 pessoas brigavam por umas coisas que não faz sentido. E elas eram adultas. Os anos foram passando e elas continuaram com um relacionamento, mesmo que de amizade, assim, sabe? Continuava ali. Tipo, essas 2 pessoas sempre foram muito próximas uma da outra. E assim, os anos passavam, elas não evoluíam. Eu achei que passa uma mensagem errada você mostrar todo esse relacionamento dessa forma conturbada e você não abordar falando que é errado, porque você pode mostrar pra outras pessoas mais jovens ou até adultas que isso é o ideal de um relacionamento, entendeu? O ideal é você discutir o tempo todo, o ideal é a pessoa ser explosiva, mas esse é o comportamento dela assim mesmo. Não achei legal isso.
E o final, assim, eu entendi o final. Eu não achei ruim, só que eu acho que podia ter tomado um outro rumo, entendeu? Mas eu meio que tava esperando que isso acontecesse, então, ok. Sim, muito bom, sério. Me marcou muito, a personagem da Evelyn foi muito importante, muito bom. Os próximos livros que eu li, na verdade, foram 3, mas na verdade é um só, que são as graphic novels do Heartstopper, da Alice Oseman. E é muito fofo. É muito fofo. Eu vou falar dos 3 juntos, eu li os 3 seguidos, né? E assim, é basicamente a mesma história. É sobre 2 garotos, o Charlie, que é um menino gay, e o Nick, que é o menino que se considera hétero. E é assim, eles não se conhecem, eles acabam ficando amigos na escola, e eles vão desenvolvendo essa relação aí, e é isso. E é muito fofo, sério, gente. Vamos lá. Eu achei a representatividade muito boa, tipo, muitas histórias com relacionamentos homoafetivos por aí, tem uma representatividade horrível, assim, de relacionamentos muito fetichizados, e isso não aconteceu nessa graphic novel, foi tudo muito puro, teve representatividade gay, representatividade bi, representatividade trans, tudo muito bem lidado com perfeição. E uma coisa que eu achei super legal também, é que quando ia ter alguma coisa que podia dar gatilho, tava escrito, os acontecimentos a seguir podem dar gatilho pra algumas pessoas, por favor, olhem os avisos, não sei o quê. Então eu achei isso muito importante, muito bom, muito puro, muito lindo. E ótima notícia. Essa graphic novel, a autora atualiza num site chamado Tapas, que é um site onde as pessoas publicam várias graphic novels. E tá lá de graça. Eu vou deixar o link aqui embaixo também. Eu dei 5 estrelas pra todos, porque é muito puro, muito perfeito. O próximo livro que eu li foi Mulherzinhas, da Louisa May Alcott. Assim? Não sei. Ele segue 4 irmãs, a Amy, a Beth, a Joe e a Meg, ao longo de um período de uns 10 anos. E é isso, a vidinha delas. Elas moram nos Estados Unidos e elas são pobres. Eu dei 5 estrelas. Eu achei muito bom. Eu não tenho muitos comentários. Eu achei, assim, um livro grande. Na verdade, como é que é, né? Tem o livro Mulherzinhas, que é o Little Woman, e ele foi publicado só um livro, cobre um período de 3 anos. E aí depois a escritora escreveu Good Wives, que seria Boas Esposas, né? Que conta o período de mais alguns anos. E é, tipo, depois do Mulherzinhas. Só que hoje em dia, as editoras publicam esses 2 livros juntos. O parte 1 é o Mulherzinhas e o parte 2 é o Boas Esposas. E o que eu li tinha essas 2 partes. Eu achei muito bom. Eu achei as dinâmicas familiares muito boas. Eu achei que desenvolveu muito bem cada personagem. Pra quem viu o filme, eu acho que focou muito na Joe. Só que no livro eu achei super bem distribuído e mostrou como as irmãs são diferentes. Explorou muito os sentimentos de cada uma e as personalidades. O livro não se passa, obviamente, somente no Natal, né? Já que acompanha a vida de todas elas durante muito tempo. Só que tem um sentimento natalino, um clima natalino, eu não sei. É um clima muito confortável. Eu me senti assim, quentinha lendo. Feliz, entendeu? Confortabilíssima de ler. É um livro que faz a gente se sentir em casa. Muito bom, recomendo. O próximo livro que eu li foi A Canção de Aquiles, da Madeline Miller. Esse livro é uma releitura de Aquiles, que é um semideus grego que lutou na Guerra de Troia. E é uma releitura meio que da história dele, só que contada por um outro cara chamado Patroclo. Sim, o Patroclo conhece o Aquiles na infância e eles crescem juntos, eles vão pra Guerra de Troia juntos. E aí acompanha basicamente a história dos dois, a história do Aquiles, só que pela visão do Patroclo. A escrita é muito boa. Demorou umas 20 páginas pra eu entrar no livro, porque o início é meio parado, assim, a gente tá na vida do Patroclo, ele não conheceu o Aquiles ainda, aí ele só fica... A vida dele é meio chata, né? Mas aí foi ficando muito legal e é muito bom. Eles têm um relacionamento, tá? É um livro LGBT. A Madeline Miller deu uma pegada mais contemporânea pra história e deixou bem claro que, sim, eles estão em um relacionamento, sim, eles se amam e eles são muito importantes um pro outro, etc, etc. Não precisa ter lido a Ilíada pra entender. Não precisa nem saber muito de mitologia. Claro que se você souber, assim, é legal, mas eu só sei conhecimentos de ler Percy Jackson. Tá aí meu conhecimento mitológico. Mas é bem legal, eu achei muito bom. E como acompanhar eles durante a vida, assim, a Guerra de Troia sozinha já durou uns 10, 12 anos. Então, assim, podia ter um problema na passagem de tempo, né? Mas eu achei muito boa, não foi nem um pouco confusa. Relacionamento muito bem representado. Na parte da Guerra de Troia, eu tava super investida, sério, recomendo muito. Leiam A Canção de Aquiles, muito bom. Oi, gente, tô editando e eu esqueci de falar que eu dei 5 estrelas. Mas eu dei 5 estrelas. Voltando pro vídeo. O outro livro que eu li no fim do mês foi King of Scars, da Leigh Bardugo. É uma duologia, o nome é Duologia Nicolai. Não foi publicado no Brasil, mas eu acho que vai ser publicado, né? Porque todos os outros livros da Leigh Bardugo tem aqui. Ele se passa no Grishaverso. O que é o Grishaverso? A Leigh Bardugo é uma escritora que ela escreveu primeiro a trilogia Grisha. Ela escreveu esses 3 livros chamados A Trilogia Grisha, que é uma fantasia. E aí depois ela escreveu essa duologia Six of Crows e Crooked Kingdom. E todos eles se passam no mesmo universo. Apesar da trilogia Grisha seguir alguns personagens
e Six of Crows seguir outros personagens. E aí, depois veio King of Scars, que foi o livro que eu li, que segue 2 personagens da trilogia Grisha, o Nikolai e a Zoya, e segue um personagem de Six of Crows, que é a Nina. Então, assim, nós temos esses 3 pontos de vista e os capítulos são alternados entre esses pontos de vista. Eu não sei como é que eu vou falar do enredo sem dar spoiler das histórias anteriores, então eu não vou falar do enredo. Leia as histórias anteriores. Trilogia Grisha é bem legal. Six of Crows é muito bom, é perfeito. Recomendo todo mundo pra ler. Muito bom. Mas enfim, vou falar das minhas opiniões do livro. Como eu falei, é um livro de fantasia, né? Assim, tem mágica envolvida. A gente segue o Nikolai e a Zoya, que estão juntos em Ravka, que é um país. E a gente segue a Nina em Figerda, que é outro país. E eu achei o livro muito bom. Eu achei a história super, super envolvente. Eu não tava entediada em nenhum momento. E eu gosto muito. Eu amo o Nikolai. Ele foi meu personagem preferido da trilogia Grisha. Six of Crows eu não consigo escolher um personagem preferido, pois são todos perfeitos. Mas eu gosto muito da Nina, assim. A Zoya, ela era uma personagem da trilogia Grisha que... ela é como se fosse uma menina malvada. Ela é meio mean girl, sabe? Ninguém gostava muito dela na trilogia Grisha. E eu achei super legal a gente ver o ponto de vista dela agora. Eu acabei dando 4 estrelas. Por que eu dei 4 estrelas? Porque eu achei esses 3 pontos de vista, mas tipo assim, esses 2, Nikolai, Zoya e Nina, muito desconexos. Então assim, pareciam 2 livros diferentes juntados num só. Uma outra coisa que eu não gostei é que eles introduziram, como eu falei, é um mundo mágico, eles introduziram uns novos elementos fantásticos, só que eles também não explicaram muito, então eu achei meio jogado. Então tomara que eles expliquem isso no segundo livro. O último livro que eu li esse mês foi O Sol Mais Brilhante, da Adrienne Benson. E ele foi o livro do mês de maio da TAG. Primeiro eu vou falar um pouquinho da TAG. A TAG é uma assinatura de livros e tem 2 tipos de assinatura. Tem o TAG Curadoria, que tem um curador que escolhe os livros. E tem a tag inédito, que eles pegam best-sellers internacionais de qualquer país que não tenham sido publicados no Brasil ainda e trazem pro Brasil. E essa que eu assino. E é super legal, tipo, eles fazem todo um design, ele tem toda uma identidade visual, vem com uma capinha pra botar o livro, vem com uma revistinha que normalmente tem entrevista com o autor, vem falando sobre o livro, e vem marcador, vem um brinde, é super legal. Vamos falar primeiro que, assim, decepção, porque best-seller internacional, o nome é O Sol Mais Brilhante, é um livro que se passa no Quênia. Olha a capa. Eu falei, nossa, que legal. Uma escritora queniana. Não é, ela é americana. Até que podia ter escolhido uma escritora queniana se ela queria falar sobre o Quênia, né? Sobre o que é esse livro? Ele segue 3 mulheres. A Leona, que é uma antropóloga que acompanha um povo Maasai numa aldeia. E ela acaba ficando grávida e ela não quer ser mãe. Tem a Simi, que é uma mulher nesse mesmo povo Maasai que a Leona tá fazendo o trabalho dela. E ela é infértil. Sim, ela tenta lidar com isso no povoado onde, assim, a função das mulheres basicamente é ser mãe. E segue ainda uma outra mulher que é a Jane. Ela é casada com um cara que trabalha na embaixada dos Estados Unidos e ela mora muito em muitos lugares, eles estão sempre se mudando. E essa é a história que é propagada, que é o que tá na sinopse. Mas não é isso que acontece. Primeiro vamos falar das personagens, né? O livro é divulgado como tendo 3 personagens principais e seguindo essas 3 personagens. Mas se a Simi, que é a única mulher negra entre essas 2 personagens, tiver 4 capítulos, é muito. Sim, tem um capítulo dedicado pra mãe do cara que engravidou a Leona, que ela nem sabe quem é, tipo, ela não sabe o nome do cara, mas tem um capítulo pra mãe dele, entendeu? E tem, sei lá, 4 capítulos pra Simi, sendo que ele é divulgado como se fosse dividido igualmente entre essas 3 mulheres, o que não é. Eu achei o livro super estereotipado. Eles estão sempre reclamando o quanto que a vida na África é difícil. Eles falam África, eles não falam os países que eles estão, tá? Sério, está na sinopse. Jane, a solitária esposa de um funcionário da embaixada dos Estados Unidos, segue seu marido para os trópicos e vê como a vida pode ser frágil no continente africano. Pô, a vida é frágil em todo lugar. Muito estereotipado. A passagem de tempo nesse livro é horrível. É horrível. As representações dos países horríveis. E assim, o livro não é divulgado como um livro para conhecer a história do Quênia, para conhecer a história dos países africanos. Não é divulgado para isso. É um livro divulgado sobre maternidade. Mas eu achei os temas de maternidade super rasos, não desenvolveu, ficou muito contando e não mostrando, entendeu? Assim, a autora ficava contando pra gente como que os personagens estavam se sentindo, como é que era o passado delas. Não aconteciam situações em que a gente via. E o livro também, na minha opinião, tem muitas falas racistas. Eu marquei 2. Ocorreu a Jane que ela deveria estar com medo. Afinal de contas, a África era perigosa, mas estava irritada demais para ficar assustada. Outra fala. Fala da Jane. Pensamento, né, assim. A vida, especialmente naquele continente, era fugaz e frágil. E ela foi a única que morou em vários países, assim. Ela morou no Quênia, ela morou na Libéria. Eu acho que ela morou
no Marrocos também. Como é que ela, que teve tanta vivência assim, tá falando disso? Enfim, eu tava pensando em dar 2 estrelas, né? Porque o livro não propõe ser um livro educativo sobre o Quênia. Propõe ser um livro sobre maternidade. E o final, não vou dar nenhum spoiler, mas foi ruim e foi meio que um salvador homem, sabe? Sendo que é pra ser sobre maternidade o livro. Dei 1 estrela. Eu não sofri lendo, só que assim, eu não gostei nem um pouquinho. Então é isso. Gente, é isso. Esses foram os livros que eu li em maio. Espero que tenham gostado. Foi um mês bom, apesar desse último livro ter sido 1 estrela, né? Os outros foram todos 4 ou 5, então eu achei um mês super legal. Não esqueçam de olhar os links na minha descrição, do card do Vidas Negras Importam, recomendações de literatura negra aqui embaixo. E não esqueçam de olhar o financiamento coletivo do Narrativas Negras. Olha as redes sociais delas. É isso, gente. Beijo.